Porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Para as pessoas, disciplina é assim. Acordei pela manhã, a partir de hoje, esquece. Não procrastino mais. Vou acordar mais cedo, vou fazer uma atividade física em jejum, vou arrumar minha mesa de trabalho, vou ser uma pessoa muito mais produtiva, vou organizar o meu dia. A partir de hoje eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador para transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar para tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação para uma competição, como eu competi no ano passado no Mister Olímpia, o que eu faço? A primeira coisa, deixa eu entender como é que está meu dia, minha vida, porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Para você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida você vai ter que construir rotina. Ah, não tenho rotina, então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. É verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta ama rotina, vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina está no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturismo, tá? Todos. Falo atleta profissional. Uhum. Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina. E desde os meus 14 anos de idade, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu queria ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Era o meu desejo. Eu olhei para o fisiculturismo e falei assim, eu não vou conseguir nada do que eu planejei para minha vida toda aqui. Então eu deixei o cenário de competição e comecei a aplicar alta performance e disciplina dentro da minha carreira profissional. Foi fácil? Não foi fácil porque eu não tinha infraestrutura. Não, eu digo foi fácil essa mudança, porque, por exemplo, uma coisa que eu não consegui entender no Thiago, convivo com ele todo dia, Thiago é muito disciplinado para as tarefas da empresa. Ele é muito disciplinado para a produção de conteúdo. E ele falava, cara, eu não consigo treinar. Eu falei, mas como é que não consegue? É só mudar É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só botar na agenda, não sei o que. Ele, poxa, mas não ia e agora foi. Agora ele pegou gosto. Mas eu tenho... Então, por isso eu tenho essa pergunta. Se foi automático pra você essa mudança? Eu não... Lógico, né? Tem a Maíra envolvida e tudo mais. Mas eu acho que ele conseguiu entender e colher de... É porque o que acontece, principalmente com a musculação, que a gente tá falando de corpo e tudo mais, é que o resultado nem sempre vem rápido. Então, as pessoas... A gente tem que fazer... sei lá, meses de esforço diário, dor, como você disse, né? Dizer não. Eu sempre falo, musculação é fácil pra mim. É uma vez no dia que eu faço um sim e digo um não de ficar na cama. Agora, comida, né? Que é a dieta, difícil, é né? mais difícil. Toda hora você vai dizer um não diferente. Toda hora você tem que negar. Então, é mais complexo. E eu acho que, no final das contas, é você conseguir colher de alguma forma, o resultado daquilo. E aí, quando você vê o resultado, você fala, caramba, é bom demais isso aqui. Você sabe qual é o bom lance demais. de uma pessoa como o Thiago, que é disciplinada, e muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui, que não fazem uma atividade física, mas também são disciplinados? O que nós falamos? Que uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Sim. A rotina do Thiago estava muito bem estabelecida. E ele não achava um local para colocar isso na rotina. Logo, a musculação para ele era um item que atrapalharia a vida dele. É. Quando você constrói rotina e dentro da tua rotina você consegue colocar aquilo, aquilo flui. Só que no começo é muito difícil colocar na rotina. Porque você vai sentir preguiça. Porque você vai achar que está atrapalhando o teu trabalho, você vai achar que está tirando tempo de qualidade com a sua família, você vai achar que está tirando um tempo que você poderia aproveitar a vida. Durante os primeiros dias, construir rotina é muito difícil. Só que você tem que ser teimoso. 60 dias repetindo um ato, esse ato se transforma ou pode se transformar num hábito.
Então, você vai repetindo, vai repetindo. Chegou, entrou na tua rotina, o que acontece? Você já não consegue sair dela. Porque você colocou na rotina, o que você ganha? Resultado. Sim. E não existe coisa que motive mais o resultado. Eu chegar aqui, abraçar o Thiago, dar um tapa ali que eu dei no peito dele e falei, nossa, cara, como você tá bem, como você mudou, olha como o seu filho tá bonito. Ele vai falar, tô no caminho certo. Você fica muito mais produtivo. E aí eu construí toda a minha vida em cima de disciplina, cara. Disciplina. E disciplina, pra mim, rotina, disciplina, são coisas que me fazem se sentir seguro. Eu me sinto seguro com isso. Se você tirar de mim minha rotina, eu vou me sentir inseguro. E rotina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é você todos os dias ter um dia totalmente programado. Meu dia, todo dia é diferente. Ontem, eu costumo dormir 11h30 da noite. Ontem eu fui dormir à 1h, porque o podcast que eu fiz parte ontem terminou 11h30 da noite. Rotina é você ter a sua capacidade de prever todos os seus compromissos. Então, muitas vezes, se você perguntar para mim o que eu vou fazer semana que vem, eu tenho tudo alinhado, tá aqui, ó. Dia a dia. Na agenda, né? Na gente, tem uma agenda, olha só. Tudo isso na já agenda. vai fazer toda a diferença. Tá tudo na agenda. Eu sei o que eu vou fazer semana que vem. E o que eu faço? Eu coloco os meus compromissos que são prioridade e que fazem parte todos os dias da minha vida dentro desses apontamentos. Por isso tá certo. E uma pessoa que não tem esse nível de organização, o que ela faz? Ela vai sempre deixar de fora ela, então, atividade física, ter uma alimentação, ela vai tirar de fora ela, depois ela tira de fora a família e vai continuar priorizando só o trabalho. Então eu tenho uma série de prioridades. Ontem, semana passada, eu já sabia que eu teria esse podcast tarde. Então eu organizei meu dia para que tudo aquilo que é importante para mim estivesse ali dentro. Existem dias que não vai rolar. Por exemplo, hoje. Hoje é um dia que eu não vou conseguir treinar, pelo volume de compromisso. Só que eu não descobri isso hoje. Eu descobri isso semana passada. Então o que eu fiz? Eu treinei no domingo. Aí hoje ficou dia de descanso. Hoje é meu dia de descanso. E isso, essa forma de condução, para muitas pessoas no primeiro momento, parece que você tem uma vida sem liberdade. Né? Nossa, mas a tua vida é tão controlada. A liberdade está nisso. Em você ser uma pessoa organizada e entender que você tem a liberdade de poder treinar. Você tem a liberdade de poder se cuidar. Você tem a liberdade de poder ter tempo com a sua família. Porque está tudo dentro de um padrão de organização. Dizer que é disciplinado e você não saber o que você comeu ontem, você é uma pessoa disciplinada por um pedaço da tua vida, mas não uma pessoa disciplinada por inteiro. O que a gente comeu ontem? Mentira. Entendeu? Então, e aquilo que você falou, Bruno, é a repetição de atos que te levam a uma excelência. A vida de um atleta parece ser chata porque ela é igual. Mas ela é igual numa série de fatores, não em tudo. Ela é igual naquilo que faz bem pra mim. De segunda a sexta, a minha alimentação não muda. Então, a maioria das vezes, eu levo comida. Porque eu tô na rua, eu não vou depender de um restaurante. Eu vou sair, não, eu levo comida. Eu levo minha água, porque isso pra mim é importante. Dentro dessa minha alimentação de segunda a sexta, ela envolve meu trabalho, minha atividade física. Final de semana, eu tô livre para fazer o que eu quiser. Então, eu vou sair, eu vou comer, eu vou fazer algo, eu vou tomar um drink, vou tomar um vinho, eu vou fazer o que eu quiser. Se você quiser. Mas se você tem um mínimo de padrão de organização, você pode se considerar uma pessoa disciplinada. E outra dificuldade do mundo moderno é a gestão de tempo, né? Gestão de tempo é desafiador. Porque hoje, a qualquer momento, você é desafiado para desperdiçar o seu tempo com coisas relativas ao entretenimento. Tá aqui na mão já. Cara, acabou. Qualquer ser humano, não sou eu, não sou você, qualquer ser humano, se você abrir uma rede social, no banheiro, vai, clássico, né? Você acorda pela manhã, de repente vai pro banheiro, você não perde 3, 4 minutos no banheiro, você perde 10, 15 minutos. Agora, quantas vezes você faz isso? Tem um gestor dentro da maioria dos telefones que faz a gestão do seu tempo em aplicativos.
Faz um teste. Coloca a gestão de tempo em aplicativo e vê qual é o seu tempo perdido em WhatsApp, em redes sociais, em plataformas de stream. Dá uma olhada. Mas assim, ativa e deixa lá por dias, porque você ativou, você vai falar, não vou mexer, porque eu não vou me denunciar, não vou criar prova contra mim mesmo. Deixa lá. Depois analisa. Mas analisa de forma fria e fala assim, cara, eu tô perdendo muito tempo nisso. Não. Eu vou dividir com o pessoal como é que eu faço a minha gestão de tempo, para ver se isso de alguma forma faz sentido para elas. Na maior parte das vezes, eu sou atleta, na maior parte das vezes a minha atividade física é feita em jejum. Por quê? Porque como eu tenho um acúmulo muito grande de compromissos durante o dia, eu não funciono muito tarde da noite para treinar. Como atleta, minha energia cai, eu já tô muito cansado, minha mente consumida e eu preciso de concentração no meu treino, eu declino. O que eu faço? Logo cedo eu faço musculação e cardio em jejum. São quantas horas que você tem? Eu demoro mais ou menos... Eu faço entre 30 e 40 minutos de cardio e 1 hora de musculação. Então fica entre 1h30 e 1h40 no total. Eu faço tudo isso em jejum e eu percebo que a atividade física em jejum me faz muito bem. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, dizendo que tem sintomas de mal-estar. Ser humano é o bicho mais adaptativo que tem. Uma semana fazendo essa atividade em jejum, na outra semana você está perfeitamente adaptado. Qual é a vantagem de você fazer um treino em jejum? Primeira vantagem, você não compete com o seu sistema digestivo. Então o fluxo sanguíneo vai para a musculatura que você está treinando, então o seu bem-estar é melhor. Segundo, as tuas chances de procrastinar são menores, porque você acordou pela manhã, você está teoricamente descansado e pronto. Diferente de um final do dia que às vezes você está saturado de dor de cabeça, de tanta coisa que você resolveu. Terceiro, quando você realiza uma atividade em jejum, a tua capacidade de recrutar gordura no lugar de carboidrato é maior. Então você tem uma tendência de utilizar mais células de gordura como fonte de energia, desde que a sua dieta mantenha-se dentro de um déficit calórico. Se você comer pra caramba, aí não adianta. Mas você recruta mais gordura numa atividade física em jejum. E por último, a atividade física feita logo cedo, durante o dia você se torna uma pessoa mais produtiva. Porque você corta os hormônios relativos do sono, do cansaço, da preguiça, aumenta os hormônios do foco, do estado de alerta. Então você sai da academia e você quer resolver problemas. E aí o que eu faço? Tô falando da minha gestão de tempo. Eu deixo os problemas mais desafiadores na parte da manhã. Porque um pós-treino, o problema que aparentemente ser grande, ele fica administrável. Ele fica administrável. Quer ver? Você tá com um baita de um problema, um desafio, uma decisão, você não tá conseguindo achar solução. Vai para uma esteira, corre 30 minutos nessa esteira, ou vai lá, puxa uns ferros, volta, toma um banho. Esse problema começa a ser solucionável. Porque é um estado hormonal. Você vai trocar o hormônio de estresse por hormônio do bem-estar. O hormônio de estresse, quando você se vê frente a um desafio de um problema, contra hormônios do bem-estar, que é o que o teu corpo lhe dá quando você sai de uma atividade física. Você troca hormônios que te deixam irritado por hormônios que te deixam relaxado. E esse nível de relaxamento mental te permite resolver problemas maiores. Então eu faço isso de manhã. À tarde, meu nível de energia vai cair. Com o meu nível de energia caindo, é a hora que umas 2 horas da tarde eu dou um toque de café. Porque a cafeína, ela tem que ser administrada com muita inteligência. Com certeza. Você toma café então à tarde, não de manhã? Eu tomo um café de manhã, um só de manhã. Dependendo do meu treino, se ele é muito forte, no lugar do café eu tomo uma dose de pré-treino. 2 horas da tarde eu tomo mais um shot de café e acabou. Porque o pico de ação da cafeína é entre 6 e 8 horas. Presta atenção. Quem toma café muito pela manhã, quando chega à tarde tá abrindo a boca. E aí fala, nossa, eu tô muito cansado. Por que será que eu tô tão cansado assim? Porque você saturou seu organismo de cafeína, a curva de ação da cafeína começou a cair. O que você faz? Você tem o rebote da cafeína. E qual é o rebote da cafeína? Sonolência.
Sem contar que dá uma desregulada no sistema do cortisol, que ele tem todo um ciclo para aumentar de manhã e O ciclo diminuindo. circadiano é o ciclo, o relógio metabólico que nós temos que controla o seu metabolismo e toda a sua regulação hormonal. Tomar café após as 16 horas é, para muitas pessoas, a garantia de um sono picado, de uma dificuldade para dormir e de um repouso menor. Uma qualidade pior de sono. Então, e que a pessoa não percebe, que ela acha que tá tudo bem. E café é vida. Quem não ama café? A maioria das pessoas ama café. Mas toma cuidado. Ah, Renato, eu tomo um café para dormir. Tudo bem. Então você é uma pessoa que não tem muita sensibilidade à cafeína, mas não é normal. Ou que não sabe o que tá fazendo direito, porque às vezes toma durante tanto tempo que não sabe o que é o sono sem a cafeína, Sim, né? exatamente. Exato. Não sabe o que é acordar no outro dia inteiraço, 100%, entendendo que o seu sono profundo foi o que reinou durante a sua noite. Então é assim que eu faço a gestão do meu tempo. Eu tenho uma meta todos os dias de chegar às 8 horas da noite em casa no máximo, então eu tento cumprir essa meta na maioria da semana porque eu tenho uma bebê de 2 anos. Se eu chegar muito tarde, eu perco a oportunidade de interagir com ela à noite. Quando isso acontece, eu já arrumo tempo durante o dia para interagir com ela. Mas são pontos que você vai aprendendo com o passar da vida. Com o seu amadurecimento, você vai entendendo que existem prioridades. Então, não foi assim, por exemplo, o meu filho de 24 anos, eu vi muito pouco ele. Porque eu entreguei boa parte da minha obsessão na minha carreira. Agora, eu já consegui construir um pouco mais de inteligência emocional para entender, poxa, preciso disso, Isso é preciso importante. daquilo. E a maturidade te traz isso. Sim. Sabe uma outra coisa legal também que as pessoas podem levar para sua vida que é inspirado no atleta? Ter metas curtas. Isso que eu ia falar sobre a Um questão atleta das vive de metas. meta. Por exemplo, eu estou aqui no meu lifestyle normal, me alimentando bem, comendo, final de semana tomando meu vinho. Eis que surge uma competição para eu participar. Vira relógio. Eu tenho uma data. No dia 15 de dezembro eu tenho uma competição. Essa data me faz acordar. Essa data não me permite procrastinar. Essa data me faz entender, opa, se eu não fizer, o meu oponente está fazendo. Então, o fisiculturismo me ensinou a criar metas curtas na minha vida. Isso é bom demais. Então, por exemplo, quando eu tinha uma meta de abrir uma loja O que você de chama suplemento. de curta, só para entender o espaço Meta temporal? curta, para mim, é uma meta pro ano. Legal. Pro ano. Pro mês, às vezes. Pro mês. bimestre, pro trimestre. Eu tenho metas assim, por exemplo, eu tenho uma meta dentro das minhas empresas que foi estabelecida em outubro do ano passado. Nós sabemos ou temos uma meta aonde nós estaremos daqui 5 anos? Sim, mas isso é muito subjetivo. Principalmente no país que a gente vive e principalmente no nível de oportunidades que você tem. Se eu ficar trabalhando só com 5 anos, eu não aperto. Tá muito distante ali de chegar. E eu não puxo. Então, para você se puxar, metas curtas são interessantes. Então, eu tenho metas trimestrais, pessoais, não estou falando só da minha empresa, pessoais, e eu tenho meta por ano. Essas metas eu trago desde a minha juventude. Eu tinha uma meta, por exemplo, de abrir uma loja. Quando eu abri, eu já comecei a construir metas de venda dela e eu fazia ações. E quando eu não tinha esses resultados muito bem claros, eu corria. Fechava a loja 8 horas da noite, 9 horas da noite. Fechava a loja, batia a porta das academias para tentar vender. Porque se eu não batesse, frustração. E como é um sentimento de frustração para um atleta? Você sabe qual é a maior... Você quer saber se você tem perfil de alta performance ou não? Se você fica irritado de perder um par ou ímpar. Ou seja, ser competitivo. Ser uma pessoa competitiva é uma arma poderosa para fazer de você uma pessoa de alta performance. Agora, se você não é uma pessoa competitiva, querido, qualquer coisa tá bom. Tem que ser muito competitivo. Então, ser competitivo é muito importante. Quando eu entrei na área digital e comecei a gravar no YouTube, eu não vou mentir para vocês, eu criei uma obsessão para ter o melhor e maior canal de musculação do Brasil. E eu queria competir contra os meus amigos. E eu falava para eles,
Até hoje, se você perguntar para muitos amigos meus, eu falo assim, cara, vou pegar teu canal, vou alcançar teu canal. Isso não é inveja, não, cara, você cria uma competitividade saudável, gerando produtos e serviços que sejam realmente atraentes, mas acima de tudo, jogando dentro das 4 linhas. E hoje, o meu canal é o maior canal de musculação do mundo. E começou do zero. Eu coloquei na mesa uma premissa que faz parte de todo profissional de sucesso: competitividade. O problema é que hoje a internet está tão chata que as pessoas colocam defeito em tudo. Ser competitivo é defeituoso. O importante é competir. Da onde você tirou essa frase, pai amado? O importante é ganhar. O importante é você vencer. Porque se você vier já chegando com essa frase, o importante é competir, você já perdeu. Eu vou... Porque quando você acordar, o que você fala? Deixa quieto. Agora, se você acorda todo dia pensando em vencer, você renova um estado de espírito que é sazonal, que se chama motivação. É verdade. A motivação, ela é um estado sazonal. A disciplina é um padrão de comportamento. Tem dia que é só na disciplina. Tem dia que vem disciplina com motivação. Quando você tem um plano de meta curto e você é extremamente competitivo, o teu turbo da disciplina é a motivação. Sabe o que você faz, por exemplo? Digamos que você precisa perder um pezinho. Tá precisando perder um peso. Você coloca a partir de agora, fala assim, esse mês eu vou perder 2 quilos. Então, o que eu tenho que fazer para perder esses 2 quilos? De segunda a sexta, eu tirei doce da minha vida. Tira doce. Vou continuar comendo o que eu como normalmente, porque eu não vou fazer dieta, mas café não tem mais açúcar, não tem mais docinho de sobremesa, cortei o chocolate de segunda a sexta. Final de semana, eu vou colocar de forma controlada, eu não vou chutar o balde. E eu vou acordar 30, 40 minutos mais cedo para fazer uma caminhada em jejum na rua, na esteira do meu condomínio, em algum lugar. Chegou no final do mês, perdi 3,5 kg. Você fala, caramba, cara. Perdi 3,5 kg, a minha meta era 2. Então agora eu acho que vou perder mais 3,5 kg. Aí você vai. Você vai se motivando, né? E você sabe qual é o legal de você cuidar do seu corpo? Não é uma questão da vaidade. Quando você controla o seu corpo e consegue cuidar dele, você começa a organizar a sua mesa, a sua casa fica mais arrumada, suas coisas, porque você fica mais exigente. O teu padrão, a tua régua de exigência sobe. Isso é muito bom. Agora, colocar a meta curta é colocar você em ação. É tirar a tua bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa.